Agora nós vamos resolver alguns exercícios usando a lei de Henry, e o interessante da lei de Henry é que você pode calcular a solubilidade de gases em água, conhecendo a constante da lei de Henry para esses gases na água naquela temperatura de interesse e também as pressões parciais dos gases sobre a água. Detalhe aqui que eu anotei para vocês, a constante da lei de Henry depende da temperatura, do gás, do líquido e também da unidade que se usa para expressar a concentração. Então, no livro de Atkins, ele usa a molalidade como concentração e a constante da lei de Henry é dada em Pascal, quilograma por mol. No livro de Mahan, ele usa a fração molar e a constante da lei de Henry é dada em torr. Nós vamos resolver exercícios usando tanto a constante da lei de Henry nessa unidade, quanto nessa unidade. Então, lembrar que a lei de Henry relaciona a pressão parcial de um gás com a sua fração molar na fase líquida, e a constante de proporcionalidade aqui é a constante da lei de Henry para esse gás. Nesse caso, como nós vamos usar a notação do livro de Atkins, então nós temos lá pressão igual molalidade vezes a constante da lei de Henry. Então, se eu quiser a molalidade, eu vou ter que B igual pressão sobre a constante da lei de Henry. Então, a pressão parcial do O2 é 21 kPa. Então, estou resolvendo esse exercício aqui para vocês. 21 kPa. E a constante da lei de Henry para esse gás é 7,9 vezes 10 à quarta. Então, 7,9 vezes 10 à quarta. Quilopascal. Quilopascal por quilograma, ou quilograma, mol a menos 1. Então, a molalidade do O2, nesse caso, fica 2,9 vezes 10 a menos 4 mol do O2 por quilograma do solvente. Agora vamos resolver um outro problema mais emocionante aqui. Então, vamos lá. Em análise química qualitativa, é comum saturar soluções aquosas com sulfeto de hidrogênio, aquele gás que tem o odor de ovos podres. Se o sulfeto de hidrogênio for borbulhado em água a 25 graus, com uma pressão total de 1 atmosfera, qual seria a pressão parcial do sulfeto de hidrogênio em cada bolha? Utilize a constante da lei de Henry para o sulfeto de hidrogênio para determinar a molalidade nessa solução. Então, tem duas perguntinhas aí. Ele quer saber, primeiro, a pressão parcial do sulfeto de hidrogênio em cada bolha de água, ou de gás, e ele quer saber a solubilidade desse gás em água. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar esse experimento. Vou desenhar aqui o sistema. Então, imagine que você tem, por exemplo, um becker. Muito bem desenhado aqui o becker. Você tem aqui uma mangueirinha que você mergulha nesse becker. E essa mangueirinha está ligada a um cilindro de H2S. É claro que você não vai ter um cilindro de H2S no laboratório, mas você pode imaginar alguma outra fonte de H2S. Nesse caso, só para você se situar. Você tem água
Então a água encobre essa mangueirinha. Aí você abre esse cilindro, começa a fornecer H2S para a solução. Então você vai ter bolhas saindo desse caninho. Então, dentro da bolha, imagina aqui a bolha, ó, a bolha. Então aqui você vai ter H2S e você também tem vapor de água. A pressão total é 1 atmosfera, que é a pressão aqui fora, 1 atm, ou 760 milímetros de mercúrio. Então você pode dizer que a pressão total dentro da bolha é a soma da pressão parcial do H2S com a pressão de vapor da água. Essa pressão total é 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, ou 760 torr. A pressão de vapor da água é, nessa temperatura, 24,76 torr. Então, a pressão de H2S dentro da bolha vai ser a diferença entre 760 e 24,76. Então, a pressão de H2S fica igual a 735,24 torr. Agora você tem a lei de Henry. Então você tem lá pressão parcial de H2S igual a fração molar do H2S na fase líquida constante da lei de Henry. Então nós vamos resolver aqui para a fração molar do H2S na solução. Então você tem lá fração molar do H2S é igual a pressão parcial do H2S dentro da bolha, que o H2S vai se dissolver graças a essa pressão parcial desse gás dentro da bolha. E aqui você tem a constante da lei de Henry. Então, substituindo aqui, nós vamos ter a fração molar de H2S na solução. Substituindo aqui, então, os valores da pressão parcial do H2S e da constante da lei de Henry, nós temos a fração molar do H2S em água. Mas nós vamos converter isso aqui em mol de H2S por quilograma de água. Então você tem aqui a fração molar do H2S é igual ao número de mols de H2S sobre o número de mols de H2S mais o número de mols de água. Você sabe, o H2S é um gás e o número de mols de H2S em água vai ser muito, muito menor que o número de mols de água. Então, o número de mols de H2O é muito, muito maior. Deixa eu até dar um Ctrl Z aqui para ficar mais claro para vocês. A água é o componente majoritário. Então, o número de mols de água é muito, muito maior que o número de mols de H2S. De tal forma que você pode modificar um pouquinho essa soma. Número de mols de H2O mais número de mols de H2S, você pode considerar que é aproximadamente igual ao número de mols de água, porque o número de mols de água é muito, muito superior, milhares e milhares de vezes superior ao número de mols de H2S. Então, a equaçãozinha aqui da fração molar muda um pouquinho. Então, fração molar de H2S, nessa aproximação vai ser o número de mols de H2S sobre o número de mols de água. O número de mols de água é a massa de água, ou melhor, o número de mols de água é a massa de água sobre a massa molar. Então vamos mudar um pouquinho aqui. Fração molar de H2S é igual ao número de mols de H2S sobre a massa de água. Vamos tomar como 1000 gramas, ou 1 quilograma, H2O, sobre a massa molar. Então, reorganizando isso aqui, nós temos... Então, reorganizando aqui, vamos ver como vai ficar. Você vai ter aqui número de mols de H2S sobre a massa de H2O. Aqui em cima eu tenho multiplicando a massa molar do H2O. H2O. Então, o número de mols de H2S por quilograma de
solvente, água, é a molalidade. Então você tem aqui molalidade, B, que é igual ao número de mols de H2S por 1 kg de água. Então já estou substituindo isso aqui por 1 kg. É igual à fração molar do H2S sobre a massa molar da água. Então, a fração molar do H2S é 1,78 vezes 10 a menos 3. E eu vou ter que substituir aqui a massa molar da água em quilogramas, porque a massa aqui eu coloquei em quilogramas. Então, 1,8 vezes 10 a menos 2 quilograma, mol a menos 1. Então, fazendo a continha aí, em um pequeno arredondamento, eu vou ter lá a molalidade aproximadamente 0,1 mol do H2S por quilograma do solvente. Bom, próxima aula tem mais. Até lá.